Sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Boa tarde! Como sempre, o nosso programa chega repleto de informações. Hoje você vai ver, além do Direito é Seu e do Cine Resistência, como foram os dias de vigília de professores e professoras na Alese, na luta contra os 2,5% de aumento sugerido pelo governador. Você vai ver também uma entrevista com o professor Roberto Amorim. Fique com a gente. Está no ar, TV Sintese. E vamos abrir o nosso programa com o quadro O Direito é Seu. É com você, doutor Hildon. O direito é seu. No programa da semana passada, falamos com vocês, professores, sobre o direito constitucional de greve. Informamos que é ilegal qualquer tipo de pressão por parte do empregador aos trabalhadores e trabalhadoras que estejam no movimento grevista. Inclusive, dissemos ser totalmente ilegal o corte de direitos, como, por exemplo, o salário. Porém, o Sintese foi informado da existência da comunicação interna número 21018 de 2023 da SEDUC, datada de 3 de maio de 2023, onde foi determinado o corte salarial de todos os professores que estiveram no movimento paredista. No entanto, temos certeza que o secretário que assinou o documento esqueceu apenas de uma coisinha. O magistério, dentro de todas as profissões, é a única onde a falta do professor ou da professora ao trabalho, com exceção das licenças permitidas pela legislação, deve ser substituída ou pela reposição da aula perdida ou pelo corte salarial. Contudo, essas escolhas terão uma grande importância não só para os professores e as professoras, como também para os alunos, para toda a comunidade escolar e exclusivamente, nesse caso envolvendo o magistério da rede estadual, para a própria gestão do Estado. Vejamos. Se o Estado, mesmo sendo a greve considerada ilegal, optar em aguardar o retorno do magistério para a reposição, não ocorrerá nenhum prejuízo para a categoria, nem para o aluno, nem para a comunidade escolar e muito menos para o governo do Estado. No entanto, se o Estado fizer a opção de realizar o corte salarial de toda a classe magistério que estiver participando da greve, nenhum professor ou professora terá mais qualquer obrigação de fazer a reposição das aulas suspensas durante os dias da greve, pois o corte salarial substituiria a reposição das aulas e, ocorrendo isso, os maiores prejudicados pela atitude legal do Estado de Sergipe seriam os alunos, a comunidade escolar e o próprio Estado, pois não havendo reposição, não se fecha as cadernetas escolares, não se completa os dias letivos e ainda o Estado de Sergipe deverá buscar alguma alternativa dentro da lei para não prejudicar os alunos. Assim, o certo é o governo do Estado de Sergipe conceder o reajuste do piso, retornar com a carreira do magistério que foram retirados durante os últimos anos. A todos, um forte abraço e até o próximo programa. O direito é seu. Nos dias 9 e 10 de maio, professores e professoras das escolas estaduais paralisaram novamente suas atividades e fizeram vigília na Assembleia Legislativa para lutar pela retomada da carreira e contra o aumento de 2,5% oferecido pelo governo de Fábio Mitidieri. O TV Sintese, é claro, esteve lá e vai mostrar tudo o que aconteceu agora para você. Roda a matéria. A mesma praça, a mesma luta. Mais uma vez, professores e professoras da rede estadual paralisam suas atividades e tomam a Praça Fausto Cardoso e as galerias da Assembleia Legislativa. Por aqui serão 2 dias de paralisação, nesta terça-feira, dia 9, e amanhã, quarta-feira, dia 10. E nós, do TV Sintese, vamos acompanhar tudo de perto, a mobilização dos professores e a decisão de deputados e deputadas na Alese. A professora Ana Lúcia, ex-deputada, mais uma vez exerceu um papel fundamental. A gente conseguiu aqui, né, professora, a reabertura da negociação do diálogo
com o governo do estado. E está prevista aí uma nova audiência com Fábio Mitidieri na quinta-feira. Conta pra gente como é que foi essa articulação e o que se espera desse novo diálogo. Aqui nós conseguimos dialogar logo de pronto, né, com o deputado Garibaldi, que Garibaldi estava respondendo pela presidência, com o deputado líder do governo, o deputado Cristiano. Nós buscamos a mediação do deputado Venâncio, que tem esse papel hoje do Poder Executivo, mediar com o Poder Legislativo toda essa área de projetos e também, claro, de conflitos. Nós queremos reconhecer também a mediação do deputado Luciano Bispo e queremos reconhecer a mediação do presidente da casa, o deputado Jefferson, que era, no primeiro momento, ele estava respondendo como governador e nesse segundo momento já como presidente da casa. Os nossos deputados de oposição, o deputado George Passos, né, o deputado Marcos, a deputada Linda Brasil, o deputado Paulo Júnior, tiveram e têm um papel fundamental ao estudar o projeto, a mostrar as contradições do projeto, assim como também os deputados de situação, eles escutaram a direção do sindicato e perceberam que a grande questão é o plano de carreira. Não adianta aumentar o início da carreira, que é o piso, sem a progressão na carreira. Professor Roberto Silva, mais uma vez passamos o dia inteiro aqui em frente à Assembleia Legislativa na luta pela valorização dos professores. Conta pra gente o que aconteceu nesse primeiro dia de paralisação, dia 9, terça-feira. Veja, foi um dia muito intenso, né, de diálogo com os deputados, de diálogo com o secretário de articulação política, o deputado Venâncio, que a partir de uma discussão dos deputados de situação e do secretário Venâncio, secretário Jorginho Araújo, foi agendada uma audiência com o governador próxima quinta-feira para a discussão da retomada da carreira. O projeto dos 2,5 foi aprovado no dia de hoje, mas a gente deixou claro para os deputados e para o secretariado e para o governo que isso não contempla, não valoriza os professores. A nossa luta continua tão viva e forte quanto antes. Nós queremos a retomada da carreira, que é isso que efetivamente valoriza o magistério. O projeto do abono não chegou, portanto o governo se compromete em mandar esse projeto. Nossa solicitação é que o governo não mande antes da audiência da quinta, porque nossa reivindicação com abono seja transformada em gratificação e haja um processo efetivo de retomada da carreira. Portanto, a luta continua, a paralisação está sendo um sucesso, os professores estão firmes na resistência e na certeza de que o que valoriza os professores de Sergipe é o plano de carreira que nos valoriza pela formação e pelo tempo de serviço. Portanto, entendo que está sendo muito importante essa luta no magistério sergipano. Dia 10 de maio, quarta-feira, segundo e último dia da paralisação convocada pelos professores e professoras da rede estadual. Estou aqui com o professor Roberto Silva. A Assembleia Legislativa acabou de votar o último projeto que faltava, que era o projeto do abono. Então, professor Roberto, mais uma vez aqui com a gente para fazer o resumo do dia de hoje. Veja, a votação do projeto, nós tínhamos solicitado que os deputados não aprovassem, porque nós tínhamos uma audiência agendada com o governador na quinta-feira. E aí nós entendíamos que era preciso aguardar essa audiência para tratar do abono no pacote, ou seja, o projeto prevê o abono até dezembro, e que como é que fica a partir de janeiro de 2024? Essas são dúvidas que vai ficar incerteza nos professores em relação à possibilidade de redução de salário, que é o que a gente entende seria um absurdo, né? Por isso a nossa pauta de transformação do abono em gratificação, ela continua ainda vigente. Nós continuaremos cobrando do governo a transformação do abono de gratificação, que isso é o que dá segurança para o professor receber esse direito, esses valores, como gratificação e não ter problema de questionamento e de dúvida do seu futuro. Tem audiência com o governador, agendada na quinta-feira. O que é que a gente se compromete com os professores? Assim que a audiência, o governo tiver proposta nessa audiência, a gente convoca a Assembleia. Caso o governo não apresente proposta nenhuma, na próxima semana nós convocaremos a Assembleia para discutir os próximos passos da luta. Professor Ivônia, o projeto de 2,5% infelizmente foi aprovado pela Assembleia Legislativa. O projeto do abono também, da forma que está, foi aprovado. Tudo muito ruim, um cenário ruim para o magistério. No entanto,
tudo isso não significa que a luta dessa categoria acabou, não é mesmo? É isso, Luana. A luta não para, né? Toda a classe trabalhadora, quando ela avançou em algum direito, foi com muita luta. Não por vontade do governo, não por vontade das câmaras, da Assembleia. Então, ontem e hoje, os professores de Sergipe, não é, fizeram aqui mais uma vez esse momento de resistência. Dessa vez, para tentar ver se esse projeto dos 2,5 que os professores batizaram ele como projeto da esmola não fosse aprovado e se esse projeto do abono salarial também não fosse aprovado hoje, para que a gente, mais uma vez, em mais uma tentativa com o governo do estado, tentar ver se melhorava aí essa proposta, porque a nossa luta a gente tem colocado não só para a nossa categoria, mas para toda a sociedade. É a nossa luta pela volta da paridade de professores ativos e aposentados, pela volta da carreira dos professores e das professoras de Sergipe que foram retirados de direito. É muito complexo esse debate de carreira para a sociedade entender. Então, eu me sinto na obrigação, como dirigente, também de estar dialogando com a sociedade para que entenda. Não é? É o pai e a mãe que colocam o seu filho na universidade para ter um estudo melhor, né? Para ter uma graduação, para ter uma pós-graduação, um mestrado e um doutorado. Não é? E assim que esse filho, essa filha começa a trabalhar, né? Ele cada vez mais ele quer se aperfeiçoar, tanto para melhorar a qualidade da educação, também para a sua valorização profissional. E Sergipe hoje isso acabou. O professor do nível médio hoje em Sergipe, ele ganha igual aquele professor do doutorado. Então, para que as pessoas entendam exatamente o que é a carreira. Então, a nossa luta é que a nossa valorização volte, né, a valer. E aos colegas professores e professoras também que tiveram nessa resistência, né, alguns conseguiram vir a semana toda, outros não. O importante é que a gente estava aqui, né? O importante é que a gente veio e construiu essa luta muito bonita de resistência. E a palavra de ordem tem que continuar. A luta não para, a resistência não para. Nosso entrevistado deste sábado é o professor Roberto Amorim, da Rede Estadual de Sergipe, e membro suplente da executiva do Sintese, e está lançando o livro A Gazeta de Sergipe como aliada na banalização da violência de raça e de classe em Sergipe. Boa tarde, professor Roberto, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Luana, boa tarde, telespectadores, boa tarde à produção. É um prazer imenso estar com vocês e estamos aí à disposição, né? Porque é uma honra está lançando um livro sobre o meu estado e, mais ainda, estar com vocês para propagar ele dentro do estado de Sergipe. A gente que agradece a sua presença. Professor Roberto, vamos começar aqui então definindo para a gente, para o pessoal de casa, o que é violência de raça e de classe? Violência de raça e violência de classe, ela se homogeneiza dentro do processo de racialização. Ou seja, aquele que é discriminado, que sofre o problema de racialização, justamente é aquele que sofre o problema de classe. São os economicamente inferiores, percebe piores salários. Então, o título que abrange a Gazeta de Sergipe como aliada da banalização de violência de raça e de classe é que a classe social, as classes sociais menos favorecidas no Estado, elas sempre foram tratadas de forma banalizada, ou seja, naturalizou-se o sofrimento daqueles menos favorecidos. E dentro desses menos favorecidos, há uma classe, há uma raça. E essa raça que sofre essas consequências é a raça negra. Professor, essa é uma obra de fôlego e ela faz parte, ela é fruto de uma pesquisa feita pelo senhor, não é isso? Então, assim, minha pergunta vai justamente nesse sentido. Qual foi o objetivo dessa pesquisa e o que levou à construção dessa obra? O objetivo dessa pesquisa
é fomentar a ancestralidade. Ou seja, existe um pássaro, por nome de sankofa, ele tem o olhar voltado para trás, para o passado. Ou seja, para você entender o presente, é preciso que você tenha os olhos na ancestralidade, no seu passado. Quem você foi? O que representou esse seu passado? Portanto, a construção do presente, ele tem uma relação muito próxima do passado. Isso é que levou-me a fazer esse trabalho de pesquisa, de um resgate de um grupo de pessoas, de um grupo racializado de negros e negras, que foi, durante esse período delimitado, muito maltratado nas páginas do jornal. E que poucas vezes tiveram o direito de fala para poder dar a sua versão. E o que persistiu foi a versão daqueles que conduzem o jornal. Por que você escolheu, professor, justamente esse veículo, o Gazeta de Sergipe, como objeto da sua pesquisa? Primeiro, pela regularidade. Ou seja, ele foi um jornal que teve um tempo de duração bastante extenso. Embora ele tenha começado antes de 58, com outro nome de Gazeta Socialista, é no ano de 1959 que ele passa a ser a Gazeta de Sergipe. Daí então, ele participa ativamente da vida política, econômica e social do Estado. Ele é muito influente, principalmente a cargo do seu diretor, Orlando Dantas, que é um misto de oligarca, e um dono do jornal. Dá um exemplo para a gente de uma foto que você viu e que te chamou a atenção ali no seu processo de pesquisa. Descreve o que era aquela imagem para a gente ter uma ideia, né, do que o senhor estava falando sobre essa análise. Pois bem, quando o fato refere-se a uma pessoa de cor branca, ela é retratada de uma maneira. Quando esse mesmo fato se reporta a homens e mulheres negros, ele é reportado de outra maneira. Pois bem, ele tem um recorte da seguinte forma. Eles costumavam denominar as pessoas que faziam delinquência, as quais eram de uma classe social economicamente privilegiada, eles denominavam de filhos de papai, os playboys. Mas quando o mesmo fato ele referia-se a homens e mulheres negras, eles chamavam de marginais, né? Ele tinha um tom muito depreciativo, ou seja, a cor do indivíduo, a cor do homem, a cor da mulher, elas trazem significados, elas trazem um conceito antecipado, aquilo que a gente chama de preconceito. Professor Roberto, mas então conta pra gente, pessoal de casa, se quiser adquirir esse livro maravilhoso que conta um tanto da história de Sergipe e do povo negro do nosso estado. A Gazeta de Sergipe como aliada da banalização da violência de raça e de classe em Sergipe, 1959 a 1979. Como é que a gente faz para ter esse livro na nossa casa? Bom, eu vou dar um número do telefone, pode passar o Pix, 79-988 693314. 79-988 693314. Procurar Maria Bethânia, que você vai ter um exemplar desse a preço módico de R$50. Uma pinchincha e muita história aqui dentro. Professor Roberto, eu desejo toda a sorte para o seu livro e muito obrigada por trazer aqui para o TV Sintese, lançar essa obra maravilhosa que conta a história do povo preto de Sergipe. Obrigada, professor Roberto. Muito obrigado, eu que agradeço, Luana. A você de casa também agradeço por mais um sábado com a gente. Boa tarde e
e boa sorte. Professores, protetores das crianças do meu país, eu queria, gostaria